Esse podcast foi gravado pelo professor Marcelo Samir, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é a aula 13, velocidade vetorial, que lá na apostila 2 de vocês está na página 497. Velocidade vetorial, como o nome bem diz, é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que, para ficar bem caracterizada, precisa de 3 informações: intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor velocidade, ela mostra a rapidez do corpo. Quanto mais intenso, maior é a rapidez. Quanto menos intenso, menor é a rapidez. Direção e sentido para onde esse corpo se desloca, né? Então, intensidade, direção e sentido. O vetor velocidade, ele é sempre tangente ou paralelo à trajetória que o corpo executa. Claro que se for um movimento retilíneo, o vetor velocidade é paralelo à trajetória. Se for um movimento curvilíneo, o vetor velocidade é tangente à trajetória. O vetor velocidade ele pode variar basicamente de 2 maneiras. Ele pode variar quanto à intensidade, quer dizer, ficar mais rápido ou mais lento, mais intenso ou menos intenso. Ele pode variar também quanto à direção e sentido. Pode ser que o movimento seja retilíneo, pode ser que o movimento seja curvilíneo. Se nós juntarmos essas 2 classificações em acelerado, retardado e uniforme, junto com retilíneo e curvilíneo, aparecem aí 6 movimentos que são extremamente importantes para a gente. Então a gente pode ter um movimento que é movimento retilíneo e uniforme. Um movimento em linha reta com a velocidade sempre constante, né? Se tivesse que dar um exemplo disso, seria um movimento numa estrada, uma estrada reta, onde a velocidade se mantém sempre com o mesmo valor, sempre com a mesma rapidez. O outro movimento, um movimento retilíneo acelerado. Então é um movimento em linha reta com a velocidade, a intensidade aumentando, a rapidez aumentando. O exemplo básico é um carro parado no semáforo, o semáforo fica verde, abre, o carro começa a se movimentar. Então ele acelerou, ele aumentou a velocidade, ficou mais rápido. O outro movimento, movimento retilíneo retardado. O exemplo clássico é o carro parando num semáforo. Então o motorista vê o semáforo passar do amarelo para o vermelho, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Então o movimento retilíneo retardado. Os outros 3 movimentos já são curvilíneos. Curvilíneo uniforme, curvilíneo acelerado e curvilíneo retardado. No curvilíneo uniforme, ele faz curva e a velocidade se mantém sempre constante, sempre com a mesma rapidez. Um caso clássico que a gente possa exemplificar é o ventilador. Imagina um ponto qualquer de um ventilador, da hélice do ventilador. Quando esse ventilador está girando, lá com a velocidade constante, essa hélice, esse ponto da hélice que você escolheu, está se movimentando com uma velocidade constante. Portanto, o movimento curvilíneo, porque a hélice faz curva, uniforme. O outro é o movimento curvilíneo acelerado. O movimento curvilíneo acelerado também é fácil. É só a gente pensar, por exemplo, nesse mesmo ponto da hélice do ventilador, só que o ventilador inicialmente desligado, você liga, ele começa a aumentar a velocidade. O movimento curvilíneo acelerado. E o último, movimento curvilíneo retardado. Quando o movimento faz curva, mas ele retarda. Por exemplo, você desligando o ventilador, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Então ele está fazendo curva e está diminuindo a velocidade. Toda vez que a velocidade varia, tem 2 grandezas que são responsáveis para calcular o quanto a velocidade varia. Uma grandeza, que é a que a gente chama de aceleração tangencial. Ela é responsável por calcular a variação da velocidade em intensidade, então se está mais rápido ou mais lento, tem a aceleração tangencial. A outra grandeza é a aceleração centrípeta. Toda vez que o corpo faz curva, que ele varia em direção e sentido, aparece a aceleração centrípeta. Então no movimento retilíneo, todos os movimentos retilíneos não tem aceleração centrípeta, porque não faz curva. No movimento retilíneo uniforme, não tem nem aceleração centrípeta, nem aceleração tangencial, porque ele anda em linha reta e não aumenta nem diminui a velocidade. Movimento retilíneo acelerado, ele tem aceleração tangencial. E o vetor aceleração tangencial
tem mesma direção e sentido da velocidade. No movimento retilíneo retardado, também tem aceleração tangencial porque variou a intensidade, só que agora a aceleração tangencial ela é oposta à velocidade. No movimento curvilíneo, agora todos os movimentos curvilíneos, ele tem aceleração centrípeta. Se for um movimento curvilíneo uniforme, ele tem aceleração centrípeta aponta sempre para o centro da curva. O movimento curvilíneo acelerado e o movimento curvilíneo retardado têm as duas acelerações, porque eles variam tanto em intensidade quanto em direção e sentido. No movimento curvilíneo acelerado, a aceleração tangencial aponta para onde aponta a velocidade e a aceleração centrípeta aponta para o centro da curva. No movimento curvilíneo retardado, de novo, a aceleração tangencial é contrário agora, porque está diminuindo a velocidade. Contrário à velocidade, mas a aceleração centrípeta continua apontando para o centro da curva. Então, o nosso resumo é: velocidade vetorial tem que ter intensidade, direção e sentido. Toda vez que varia a velocidade, tem uma aceleração. Se variar em intensidade, tem a aceleração tangencial. Se variar em direção e sentido, tem a aceleração centrípeta. Os movimentos que a gente estuda são 6. Retilíneo uniforme, retilíneo acelerado, retilíneo retardado. Curvilíneo uniforme, curvilíneo acelerado e curvilíneo retardado. É isso aí.